Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade da EDC por podermos estar aqui juntos e podermos analisar em conjunto a temática da transição digital. Mas mais em concreto, o que diz respeito aos novos desafios para as consultoras. Consultoras essas que têm por missão acompanhar os seus clientes neste processo tão importante e tão desafiante da sua vida. O momento da história atual da sociedade que vivemos tem um dos principais desafios, é um dos momentos mais interessantes em termos de desafio. A constante necessidade de adaptação à mudança, a necessidade de se poder destacar dentro do seu contexto, dentro da sua área de negócio, faz com que efetivamente se torne uma enorme pressão para que ocorra a transição digital dentro das estruturas e dentro das organizações que as consultoras têm por objetivo acompanhar. Um dos pontos mais importantes por parte de quem gera uma organização, é efetivamente compreender e perceber como é que vai delinear essa transição digital, como é que a vai fazer avançar e estruturar de forma a que possa potenciar o mais possível os recursos que tem à sua disposição. E tipicamente tomamos uma opção por nos focarmos na componente digital. E na componente das soluções e da tecnologia que suporta essa mesma transição. Normalmente procuramos olhar para as componentes em termos de soluções dos ERPs, por exemplo, que estão no centro e no coração de tudo o que é de uma organização e que permite gerir de uma forma mais abrangente os recursos que tem à sua disposição, ou situações de soluções que são mais específicas à atividade de uma determinada organização, seja ela na área da logística, seja na área de produção ou de construção. Ou, em algumas situações, também, um dos focos mais importantes também é a componente da gestão do recurso principal, que é dos recursos humanos. E nos momentos atuais temos vindo a enfrentar uma enorme necessidade de atualizar constantemente tudo o que diz respeito à gestão dos recursos humanos, sendo ele absolutamente vital para o sucesso de uma organização. Naturalmente que há determinado tipo de especificidades que uma determinada organização necessita para poder adequar à sua evolução e àquilo que efetivamente pretende fazer e dispor para o seu setor. E, em algumas situações, existe também a necessidade de considerar algumas customizações, a capacidade de poder estender a funcionalidade que está definida de uma forma standard e poder-la, de alguma forma, que essa mesma funcionalidade se adeque na perfeição àquilo que é pretendido pelos nossos clientes. Ou então, tão simples quanto a dispor de novos canais de interação com clientes e com parceiros, sendo aqui um dos pontos fundamentais nos últimos tempos tem sido de enorme necessidade a esse nível. Mas é isto tudo também, muitas vezes temos a componente de que cada um destes sistemas efetivamente produz dados, produz informação. Essa informação deve ser depois analisada, deve ser considerada para a tomada de decisão. Mas quando estamos a falar destas soluções tecnológicas, não devemos estar única e simplesmente a considerar as soluções per si e de uma forma isolada. É absolutamente fundamental que estas soluções tecnológicas possam ter e funcionar de uma forma que seja integrada, que possam interoperar de uma forma que permita criar processos e fluxos de negócio que efetivamente sejam fáceis de utilizar e que possam potenciar os produtos e serviços que são colocados à disposição no fundo, dos clientes, dos nossos clientes, dos clientes das nossas organizações. Mas nesta situação é absolutamente essencial também considerar soluções de integração, as tais soluções que permitem a interoperabilidade entre os diferentes sistemas e que permitem assegurar também a troca de dados, que é essencial, e fazer com que essa troca de dados e de informação seja fiável e segura. Há um ponto fundamental, é que de uma situação em que podemos aqui considerar que uma determinada organização, e quando estamos a olhar para esta forma de pensar e de estruturar, parece que estamos virados para nós próprios e para o interior. Mas, na realidade, uma organização tem um objetivo, que é ou de prestar serviços ou de fornecer um determinado produto para o exterior, para os seus clientes, para os seus parceiros, que, no fundo, o apoiam no desenvolvimento do seu negócio. Dessa forma, é absolutamente essencial também aqui considerar a importância
e o peso que cada um destes elementos, cada um destes stakeholders tem para uma determinada organização. Portanto, perceber e recolher informação de cada transação, de cada interação com os seus clientes, com os seus parceiros, permite-lhes, posteriormente, a cada uma destas organizações poder, de alguma forma, compreender as situações do passado, poder acompanhar o que se passa no presente e perspectivar futuro. E, essencialmente, para além de perspectivar futuro, influenciar esse futuro. E aqui é um dos pontos, efetivamente, que são importantes e que são essenciais no processo de influência do futuro, que é a definição de uma estratégia. E não há transição digital sem que efetivamente esteja definida uma estratégia, sem que uma organização possa compreender na perfeição aquilo que está no seu core de atividade e naquilo que efetivamente pretende vir a fazer. Portanto, o ponto fundamental da transição digital, um dos pontos fundamentais, efetivamente, é a componente da estratégia. Depois, efetivamente, temos a componente de objetivos, o que nos vai permitir definir objetivos mais concretos, mais mensuráveis e que nos permite poder acompanhar a evolução dessa mesma transição digital. Naturalmente que os objetivos depois têm que ser priorizados. Uma organização, para além de estar a endereçar a sua atividade de regular, tem também este objetivo de fazer a transição. E como é que efetivamente o vai conseguir fazer em forma em paralelo, permitindo assim a execução da sua atividade atual? Efetivamente é através de definição de prioridades, de faseamentos, que nos vai, de alguma forma, permitir a seguir poder perceber quais são, por parte da sua estrutura, quais são as áreas que efetivamente vão ter uma maior influência ou vão ser mais impactadas relativamente a todo este processo. Vamos verificar que efetivamente, apesar do nosso foco muitas vezes estar a incidir sobre a componente digital e sobre os sistemas de informação, é muito mais vasto o impacto do que na componente dos sistemas de informação. Naturalmente que a seguir o que se pretende é a criação dos seus fluxos, criação de processos de negócio que facilitem as já anteriormente referidas interações com clientes, com parceiros, e inclusive dentro da própria organização, que os utilizadores dos nossos clientes efetivamente tenham uma facilidade em desenvolver a sua atividade. Isto é fundamental nós percebermos quais são os fluxos, quais são os processos de negócio que podem mais uma vez potenciar todos os meios que estão à disposição dos nossos clientes. E, por fim, aí sim, as soluções tecnológicas. Identificar quais são as soluções tecnológicas que nos permitem endereçar todo este caminho que foi previamente delineado. Naturalmente que a solução tecnológica também tem por objetivo poder influenciar e otimizar alguns desses processos. Portanto, existe aqui, de alguma forma, algum feedback, alguma retroalimentação entre um estágio e o outro. Por fim, planeamento. Percebemos efetivamente como é que vamos preparar e executar todo este processo de transição digital e, naturalmente, a execução. A execução aqui pode decorrer, mais uma vez, em diferentes situações e em diferentes formas. Através de diferentes projetos que podem decorrer em paralelo, em sequência, agregados por programas ou em situações mais concretas que nós possamos vir a identificar e que sejam necessárias endereçar de uma forma mais imediata através de aceleradores, como normalmente nós os designamos. Portanto, projetos de menor dimensão, mas que têm por objetivo resolver uma determinada necessidade de uma forma mais imediata, que posteriormente é que podem vir a ser integrados dentro de uma estratégia mais global. Mas como nós aqui vimos, um dos pontos fundamentais, efetivamente, não é tanto a tecnologia, mas é mais os recursos humanos. No fundo, o termos a capacidade de poder ter o envolvimento de todo o capital humano neste processo é absolutamente essencial para o sucesso destes processos de transição digital. O caso de podermos ter o assumir por parte de uma administração neste mesmo processo, dentro da inclusão da estratégia dessa organização, o ter o compromisso de todos os responsáveis das diferentes direções ou unidades, o ter a participação de todo o capital humano, que é de alguma forma depois devidamente acompanhado, que é gerida essa mesma mudança. E um ponto fundamental é a partilha da informação sobre o estágio de evolução que vai ocorrendo. Esse é um ponto fundamental para se poder a seguir fazer o acompanhamento e controle de todo este processo. Mas como vimos,
o principal foco acaba sempre por incidir sobre os nossos clientes, não há dúvida nenhuma. Mas muito para além da componente tecnológica que pode servir os nossos clientes, as consultoras têm a obrigatoriedade de poder e de conseguir compreender o contexto, efetivamente, é que esse cliente desenvolve a sua atividade. O contexto quer interno, quer externo, o perceber o seu negócio, o perceber como é que esse negócio está a evoluir, ou por influência desse mesmo cliente, ou do mercado per si. E por fim, sim, as soluções tecnológicas. No fundo, as soluções e a tecnologia que vai permitir enquadrar e suportar este processo tão importante por parte dos nossos clientes. Mais uma vez, o foco no cliente, sentamos sempre assim, para qualquer organização isso é importante, para nós como consultoras, como quem presta, organizações que prestam serviço a outras organizações, é fundamental conhecer, como referi há pouco, e centrar a nossa atenção sobre esse mesmo cliente. Nós temos aqui alguns exemplos de clientes nossos que nos deram o privilégio de poder trabalhar com eles, de os acompanhar neste mesmo processo. Em algumas situações, no caso, por exemplo, da Vorten, em poder ajudar a potenciar, por exemplo, os novos canais de e-commerce que têm à disposição dos seus clientes e que nos tempos atuais têm sofrido uma forte pressão, felizmente para a Vorten, nesse sentido, ou, por exemplo, situações como organizações multinacionais, como o caso da IKEA, em que tem os seus processos definidos internacionalmente, mas vai ter que os incorporar a nível nacional. E essa mesma incorporação obriga não só a que eles estejam utilizados internamente, mas que tenham a obrigatoriedade de cumprir as diretrizes que são estabelecidas pelas autoridades portuguesas, em termos de reporting fiscal, por exemplo. E nesse sentido foi importante também a nossa colaboração conjunta com esses clientes, o trabalharmos em conjunto com a IKEA, no sentido de poder adaptar esses processos que lhes permite continuar a interagir com a casa-mãe e ao mesmo tempo cumprir com todos os requisitos legais que são necessários de cumprir em termos de Portugal. Este é, de alguma forma, alguns dos pontos que são importantes aqui referir, que tive muito prazer, efetivamente, em partilhar convosco, mas gostaria de deixar aqui a principal mensagem, que é a necessidade que a consultoria, neste caso, seja muito mais para além da componente tecnológica, que permita conhecer o cliente em si, permita conhecer a sua estratégia, permita conhecer e apoiar a evolução em termos dos seus processos de negócio e aí sim colocar à sua disposição toda a tecnologia que possa ser necessária. No caso de, efetivamente, as consultoras não terem todas estas valências, é naturalmente importante o estabelecimento de parcerias, o estabelecimento de uniões que permitam que o serviço que é prestado aos nossos clientes seja na plenitude e faça com que, efetivamente, os clientes possam atingir os seus objetivos. Muito obrigado.